teremos a honra de receber dois nomes de grande destaque na estatística aplicada à tecnologia e à inteligência artificial. O Júlio Trecente, que ele é doutor em estatística pelo IME, USP, professor no INSP e pesquisador da Unifesp. Ele atuou como presidente do CONRE3 e diretor da ABJ, sendo conhecido por suas contribuições em IA, visualização de dados e geometria, que é uma área em exceção aí, com o termo jurídico, né? Márcio Nicolau, ele é doutorando em Ciência da Computação pela UFRGS e analista da Embrapa, com experiência em modelos bayesianos e IA aplicada à agricultura. Também atua com modelos neurosimbólicos e computação de alto desempenho. É conselheiro do CONRE4. Com esses dois grandes especialistas, refletiremos sobre os desafios e as oportunidades da estatística na era dos algoritmos. Após a palestra, seguiremos para um momento especial de interação. Então, apenas com um feedback, aí vocês puderem deixando, tá? O retorno a gente agradece. Por favor, Júlio, Márcio, fiquem à vontade para falar. Oi, pessoal. Eu acho que eu vou começar e depois eu passo para o Márcio. Pode ser, Márcio? Boa tarde. Agora bom dia ainda, né, pessoal? Tudo bem? Meu nome é Júlio, como a Tamara já apresentou. Obrigado pelo convite de estar aqui falando com vocês. É uma honra e uma oportunidade aí de falar. De certa forma, o que eu vou falar hoje complementa um pouco do que foi dito na mesa anterior com o Marquese e com o Leonard. A grande mensagem é que a gente precisa ter a consciência de quem nós somos, né, e nosso papel nesse universo que está acontecendo agora. E para isso, os estatísticos eles precisam ser os donos e os conhecedores dos conceitos, principalmente, a respeito de como que as coisas funcionam nessa área de análise de dados. Dito isso, já peço desculpas, a minha apresentação será um pouco mais, como posso dizer, jocosa, e a ideia é ser o mais divertido possível para vocês. Então, eu vou vestir alguns estereótipos aqui e vou fazer uma fala bem invertida, tá? Ela vai ser uma coisa, começar com prática, vou mostrar umas coisas de programação, para depois descobrir alguns conceitos e a gente chega numa conclusão. Pode dar tudo errado, mas vamos ver, eu acho que vai ser divertido. Então, começando a compartilhar minha tela. Se vocês não estiverem vendo, por favor, me avisem, mas deve estar por aí. Então, a apresentação de hoje é sobre as aventuras de vibe coding por um estatístico, né? E a ideia é que o pessoal tem falado o seguinte, né? Ciência de dados é palavra do passado, né? Ciência de dados agora não é mais esse nome, né? Agora a moda é o vibe coding, né? A gente vai programar na vibe, vamos construir as soluções nessa nova tecnologia usando inteligência artificial generativa, né? E aí eu vou mostrar para vocês um exemplo de vibe coding, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vestir a persona do estatístico na vibe. Então, vou me vestir para ficar mais aberto aqui. Então, bom dia, pessoal, eu sou estatístico na vibe. Eu programo usando inteligência artificial e eu estou fazendo os meus modelos performarem o máximo para atender os stakeholders. Vamos lá. Essa aqui é a plataforma que a gente usa de inteligência artificial. Ela se chama Windsurf, né? Para quem não conhece, é uma plataforma que é parecida com o VS Code. Recentemente teve um anúncio de que ela está sendo comprada pela OpenAI por $3 bilhões, porque ela basicamente permite que a gente programe na vibe e a gente consiga escrever códigos sem escrever os códigos. A gente pede para uma IA gerar esses códigos para a gente. Como exemplo, eu vou mostrar aqui uma análise de uma base de dados do marketing, tá? Inclusive, isso foi uma coisa
parênteses, né, uma coisa real que aconteceu comigo em sala de aula, tá? Então, essa aqui é a base de dados, deixa eu abrir ela aqui no formato mais visual. Então, a gente tem algumas colunas nessa base de dados, tem aqui acho que esse negócio está atrapalhando, mas tem aqui uma coluna que é orçamento, exposição à mídia, intensidade de influencers e uma coluna vendas, né? Então, a gente pode querer analisar a, a, a coluna vendas aqui, por exemplo, tentar explicar ela por outras variáveis. E aí, o estatístico na Vibe, ele viu regressão ali na faculdade, fez um curso curto, né, ou então alguma só especialização em estatística, e vai lá fazer o seu modelo. Então, eu vou começar aqui. Vou criar um arquivo. Então, análise. Vou fazer um arquivo por aqui, melhor. Análise.qmd. O meu notebook. Fazer uma análise de dados avançada. E aí, eu vou pedir para inteligência artificial, eu vou criar aqui um chunkzinho em Python e vou pedir para a inteligência artificial gerar a leitura dos dados e colocar no meu script. Então, mandei aqui rodar. A inteligência artificial agora está lendo os meus dados, está procurando as informações que estão no meu ambiente, e ele já identificou que os dados que eu tenho são esses dados marketing.csv e criou o código aqui para a gente que roda esse negócio. Então, vamos ver se isso aqui funciona. Eu vou rodar esse código. E, bom, aparentemente ele pediu para instalar umas coisas, mas eu acho que deve estar tudo funcionando aqui. Não, pera, eu acho que teve algum problema. Acho que agora vai. Vamos ver. Isso aqui não faz parte, isso aqui foi um erro real que aconteceu. Deixa eu fechar e abrir de novo aqui. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa aqui. Deixa eu colocar nesse aqui, que eu acho que vai. Só um momentinho. Essa é exatamente a vibe do estatístico mesmo, Júlio. É aí mesmo. Na demonstração que dá problema, né? Tá certo. Deixa eu ver aqui. Acho que agora foi. Ótimo. Beleza. Demos os dados. Legal. Agora, tá lido os dados, e agora o estatístico na Vibe vai gerar um novo chunk e vai falar aqui, ó. Porque a gente sabe Python, a gente sabe que quem faz regressão linear é o Stats Models, então usando os Stats Models, ajuste o modelo de regressão linear e mostre o print do summary da tabela de regressão ajustada. Então, eu nem falei aqui que a minha base de dados é para analisar vendas, né? Então, vamos ver se ele vai descobrir isso e colocar na minha base de dados. Então, ele basicamente selecionou uma das colunas aqui, que eu não sei qual é, provavelmente ele pegou a primeira coluna da base, colocou no Y, e está rodando. Vamos ver. Então, ele rodou aqui, e ele colocou vendas como variável independente. Então, quero vendas como variável dependente. E aí estamos lá pedindo para ele mexer no código para gente.
Tá editando. Legal. Agora sim, fez o modelo. Legal. Cheguei aqui no modelo. Vamos ver o R quadrado desse negócio, para ver se ficou legal. O R quadrado ficou 0,96. Não, tá ótimo, fantástico. Esse modelo tá incrível, pelo que eu aprendi aqui. Ele tá fenomenal. Agora, eu não preciso interpretar os parâmetros. Por quê? Porque eu posso só pedir aqui, ó, adicione a interpretação do modelo para mim em 2 parágrafos. Pedir para ele fazer isso para mim. Aí pode escrever no meu arquivo. Legal. Então ele vai escrever a interpretação do modelo aqui no arquivo para gente. Vou pedindo alguns segundos. E aí, legal, interpretação do modelo. Ó, 0,90, indicando que aproximadamente 96% da variação das vendas é explicada pelas variáveis independentes incluídas no modelo. Isso sugere que o modelo tem um excelente poder explicativo. Legal. Fantástico. Ó, ele falou até dos testes de diagnóstico. Aqui, perfeito, tá? Fenomenal. Vou renderizar aqui o meu relatório e entregar. Acabou. Bom projeto. 12 minutos, 10 minutos, né? Já terminei a, a, o trabalho. Aqui ele não gerou, mas é por conta daquele probleminha que deu no início. Mas beleza. Esse aqui é o estatístico na Vibe. Agora vamos para o estatístico, segunda parte. Aqui. Deixa eu só carregar a apresentação de novo. Tá aqui. Aqui. Rapidinho. Perdi a apresentação. Agora eu acho que é por conta do. Só momentos. Não, que agora vai. Beleza. Não, continua não rodando. Deixa eu abrir por aqui. Rapidinho. Beleza. Então agora vamos para o estatístico raiz. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o R. Do jeito mais raiz possível, né? Nem estou usando o RStudio. Vamos carregar aqui, mudar o diretório. Vamos colocar na pasta que a gente estava lá. Que esse evento corre. Beleza? Legal. Temos aqui, vamos abrir um script. Novo script. Começar a escrever. Então, a gente tem dados, recebe, read.csv, dados, marketing.csv. Legal, rodei isso, temos os dados, eles estão aqui. O estatístico raiz, obviamente, vai dar uma olhadinha nos dados, aqui antes de fazer qualquer coisa. E por questões do tempo, o estatístico raiz com certeza faria uma análise descritiva antes de qualquer coisa, antes de começar a rodar o modelo, mas por conta do nosso tempo, eu vou me limitar a fazer e já ir direto para o modelo. Então, modelo, recebe LM, vendas,
E aí eu vou escrevendo as colunas. Orçamento digital. Mais exposição. Mídias tradicionais. Mais intensidade. Influenciadores. Mais quantidade de vendedores. Mais variação preço. Vou rodar. Aí ele deu um erro. Objeto vendas not found. Ah, faltou o data. Data igual a dados. Vamos lá. Continua errado, porque ele está falando, ó, exposição a mídias tradicionais não existe. Porque eu escrevi errado. Podia ter copiado. Vamos lá. Rodou. Legal. Vamos dar um summary desse modelo. Eita. Olhei o modelo aqui. Deu um valor vazio. Deve estar pequeno para vocês, pessoal, mas deixa eu copiar o summary aqui do ladinho para vocês verem. Então, aqui, um dos efeitos ele deu vazio. Aí, o estatístico raiz, que conhece as coisas que estão acontecendo por trás, leu esse comentário aqui. Um não foi definido por conta de singularidades. Singularidades. Então, a gente tem um problema de matriz singular, aqui nesse caso. Vamos dar uma olhada. O que acontece se a gente fizer matriz de correlação desses dados? Vamos lá, de novo. Copiar aqui, para mostrar para vocês. Olha só. Intensidade de influenciadores, orçamento digital, tem correlação igual a 1. Eles têm uma correlação perfeita. E os estatísticos raiz, que conhecem os conceitos, sabem. Quando eu tenho um modelo de regressão linear e a gente inclui uma variável, duas variáveis que são perfeitamente colineares, esse modelo ele vai precisar fazer uma inversão de uma matriz que tem dependência linear e que, portanto, não vai ter inversa, a x transposto x. E aí a gente vai ter um problema numérico, né, para estimar isso aqui. Por isso que no R ele deu esse efeito vazio. Mas no Python rodou. Vamos ver. No Python, ele rodou e ele deu aqui esse resultado. Os coeficientes são parecidos, mas o coeficiente de orçamento digital e intensidade de influenciadores ficaram completamente diferentes. E os dois são regressão linear. O que está acontecendo? Então, aqui, a gente precisa de pessoas que não só sabem os conceitos estatísticos matemáticos para resolver esse problema, e nem só no vibe coding para construir os códigos que automatizam uma análise. A gente precisa conhecer um pouco da implementação dessas coisas, né? Como que essas coisas foram construídas. E isso é uma coisa real que aconteceu comigo. Fuçando na documentação e nas perguntas que existem sobre o tema, eu vi que o Stats Models lida diferente do que o R lida quando a gente tem colunas que são linearmente dependentes. No caso da regressão linear do R, a gente faz a matriz, a inversão da matriz do jeito tradicional, só faz uma decomposição daquela matriz por questão de eficiência computacional. Aqui ele faz uma análise que faz uma pseudo-inversa da matriz, né, para conseguir chegar nos resultados. E aqui, esse Serge Hill,
eu estava me sentindo muito como ele, que ele estava falando, isso aqui não é uma regressão linear, né? Porque quando tem problemas de multicollinearidade, a regressão linear deveria alertar isso. E aqui, o que esse modelo está fazendo é simplesmente ajustar o modelo, né? E aí, discussão vai, discussão vem. Aqui houve é muito legal essa thread, inclusive, que é bem legal ver como que pessoas de diferentes backgrounds pensam o mesmo problema, né? E aí, no final, eles concordaram em discordar e a discussão acabou. E ficou por aí. Muito bem. Na minha opinião, esse exemplo, e agora eu começo a falar realmente do que eu queria, esse exemplo, ele é uma coisa que resume um pouco a situação que a gente está vivenciando hoje na nossa profissão, né? Quem nós somos, né? Os estatísticos serão substituídos, as pessoas estão falando, né? Nas redes sociais, nos LinkedIns. E por quê? Porque a gente consegue vibe codar hoje, né? Todas as nossas análises e criar os nossos modelos, resumindo todas as nossas análises e fazendo aí todo o fluxo de ciência de dados e entregar os resultados mais adequados. Agora, a resposta para essa pergunta, se os estatísticos serão substituídos, na minha opinião, aí que polêmica, ela depende, tá? Depende de quem está olhando, depende de quem está codando, depende de quem está decidindo. Então, quem são as pessoas que aprovam ou reprovam essas análises estatísticas? Quem são as pessoas que constroem essas análises estatísticas, que escrevem os códigos dessas análises estatísticas? E quem são as pessoas que estão avaliando e comentando a respeito dessa área? Né? Aqui tem uma definição do vibe coding, né? Como eu falei, é meio jocosa a apresentação, é baseada em memes, basicamente. E aqui tem uma brincadeira falando que é uma coisa muito nova, né? Surgiu em 2025, né? Esse termo, né? E a ideia justamente é que muita gente nem sabe do que a gente está falando, né? Que é essa coisa da programação na Vibe. Agora eu acho que vocês viram, vislumbraram um pouquinho de como que é trabalhar dessa forma. A definição séria, entre aspas, é de um pesquisador que se chama Andrei Karpathy. Ele é uma das pessoas que estava ali na fundação da OpenAI, da área de ciência da computação, e ele também trabalhou na Tesla por muito tempo. Essa definição aqui está muito longa, então vou pedir para o ChatGPT resumir. Faça um resumo isso em uma frase. Aí ele pode dizer para a gente o que é esse termo do vibe coding. Vamos ver se ele colabora. As ferramentas de IA não estão muito felizes comigo hoje. Eu estou criticando demais elas. Deixa eu tentar de novo. Aqui. Resuma em uma frase, por favor. Agora sim. Então, Andrei Karpathy descreve um novo estilo de programação chamado Vibe Coding, que ele simplesmente dá comandos vagos para LLMs e aceita sugestões automaticamente sem entender profundamente o código, e surpreendentemente isso geralmente funciona. Esse geralmente é super complicado, né? E isso, quando o Andrei ele sugeriu isso era uma coisa em tom jocoso mesmo, era uma brincadeira, né? E aí, hoje, isso virou uma tendência, né? Como que funciona? Então, é como você programar as coisas sem saber direito o que vai acontecer. Então, é um pouco até mais grave do que o Marques e o Leonard estavam comentando, né?
que muitas pessoas fazem ciência de dados sem saber muito bem os conceitos por trás, só apertando o botão. Aqui nem apertando o botão a gente está descrevendo o que a gente quer e torcendo para que as análises saiam do jeito que a gente precisa. Agora, e aí que vai um pouco uma coisa mais crítica para a gente pensar através de um meme ainda, né? O estatístico ingênuo está colocando aqui, ó, deixe apenas a inteligência artificial programar isso para você. Agora, os estatísticos que se preocupam com o que está acontecendo e com essas ondas que estão surgindo, vão comentar, né? Putz, isso aqui a gente deveria extirpar da nossa realidade, porque isso aqui é uma afronta às nossas aos conceitos estatísticos que estão sendo totalmente descartados, né? E totalmente ignorados. Eles estão ali por trás, mas ninguém tá se preocupando e isso está fazendo mal para a estatística. Aí eu não sei se todo mundo concorda, mas eu sou desse time da outra ponta, que utiliza essas ferramentas a seu favor. E assume o controle delas para que elas sejam o mais interessantes possíveis para a gente, sabendo criticar, sabendo liderar pessoas que trabalham dessa forma, que é algo inexorável, e trabalhando com essas ferramentas de maneira adequada, sempre tomando cuidado com os conceitos, que são a parte mais importante do nosso conhecimento hoje. E aí uma frase, só para a gente finalizar, que não é de um estatístico, é do Yehuda Pearl, que na verdade é da ciência da computação Prêmio Turing, que no livro, um livro muito legal, The Book of Why, né, o livro do porquê, sobre a ciência da causa e efeito, livro de divulgação científica mesmo. Ele fala isso aqui, ó. Os estatísticos são pagos para serem skeptics, né, céticos. Eles são a consciência da ciência. Então, pessoal, nós somos a consciência da ciência. Então, tudo que é feito e construído da ciência, nós precisamos ser céticos e considerar ser os responsáveis da consciência disso aí. Para isso, portanto, nós precisamos conhecer como essas coisas funcionam, nós precisamos também nos atualizar com essas ferramentas, saber criticá-las e saber usá-las a nosso favor. Tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje, pessoal. Obrigado. Muito bom, obrigada, Júlia. Excelente. Por favor, Márcio, fique à vontade. Olá, bom dia. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Daqui a pouco está chegando a imagem. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Carregar aqui a apresentação. Bem. Dando sequência, eu vou ficar com a apresentação em primeiro plano, então qualquer coisa que acontecer aí eu não estou enxergando, tá? Qualquer comentário ou pergunta, estou à disposição aí pelo caminho. Precisa. Então, vamos lá. O que eu vou comentar hoje, tá? Por sorte, né? Essas 3 últimas, e com a minha 4, né? Então, o que o Leonard, o Marquese, o Júlio
e eu vou comentar, eles estão dentro é uma sequência lógica não por casualidade, tá? Mas aí eu vou colocar alguns exemplos e experiências da minha parte, da formação, tá? Então, o que eu vou apresentar hoje para vocês é o seguinte, qual a semelhança e as diferenças, né? E como que a formação do estatístico é a base para a inovação da IA, tá? Então, eu trabalho há 19 anos na área, estou formado em estatística, né? Bacharel em estatística, e eu fiz o mestrado e estou fazendo atualmente o doutorado em computação na área de inteligência artificial, tá? Então, qual que é a ideia? É tirar esse mito, né, do que é IA para a parte da estatística, tá? Mostrar o que é comum e o que a gente já sabe usar, o estatístico já faz, só que tem um novo nome. Um roteiro breve, tá? Então, algumas coisas são interconectadas de IA e aprendizado de máquina, tá? Então, vou passar mais rápido, como já foi abordado em outras palestras ali. Márcio, Muito desculpa. mais. A Sim? gente está vendo só o PowerPoint sem não os slides, a gente está vendo a tela inicial do PowerPoint. Tá. Problemas técnicos. Como sempre acontece na computação. É normal. Brigar com o computador é... Aqui. Tudo bem? Vamos vendo. Tá ótimo. Perfeito. Agora tá todo mundo no mesmo... Saiu do imaginário popular, tá? Então vamos lá, um roteiro rápido, tá? E o que é em comum, tá? Então, tanto inteligência artificial, aprendizado de máquina e estatística, a ideia é a mesma, tá? A meta é a mesma, é aprender com os dados. As ferramentas, tá? A gente já fazia com estatística, mas aí alguns mudaram o nome, tem um foco em escala que é diferente, tá? Os conceitos, o que é a participação e o futuro, tá? Vamos lá. Uma visão ampla de inteligência artificial é um sistema que vai simular a capacidade humana, tá? Então, eu coloco aqui raciocínio até certo ponto, tá? O aprendizado, percepção e decisão, tá? Pensa da seguinte forma, são agentes inteligentes, tá? Sistemas que têm uma especialidade. Essa inteligência, ela é limitada, tá? Não é comparável à inteligência humana. Eu vou explicar ao longo do caminho isso daí. Aprendizado de máquina é um subcampo da inteligência artificial. O que é o foco, tá? São os algoritmos, a parte de computacional, tá? Que faz ele trabalhar com a quantidade maior ou de forma mais eficiente com os dados, para algumas situações, tá? Então, o que a gente tem como exemplo, tá? A modelagem preditiva, só que num contexto power, né? Tá? De alta octanagem. E o Deep Learning, que é um subcampo aí da aprendizado de máquina, que usa redes com várias camadas, né? Aprendizado profundo. Então, para ficar mais fácil, tá? O IA é o geral, sistema especialista e lógica fuzzy, então são os três grandes agrupamentos de IA, e dentro de aprendizado de máquina a gente tem Deep Learning e outros algoritmos. Um pouco de fórmula para não perder o costume, tá? Então, o que faz aí, do ponto de vista de estatística é fazer inferência de propriedades da população, tá? Então, a gente está procurando quais são os parâmetros que melhor explicam. A IA, ela está procurando a função que faz a visão, tá? Conceitualmente, isso tem uma diferença enorme, tá?
anos-luz de diferença de um para outro, só que nos dias de hoje, do ponto de vista de mercado, quem faz o uso coloca tudo dentro do mesmo cesto, tá? E aí gera algumas confusões. Então, apesar dessa diferença, a ponte é que ambos vão extrair conhecimento, ou seja, sinais, ou aprender com os ruídos, né, dos dados. A ideia é ter uma distribuição dos dados, tá? Assim, aprender algo que vai resumir e a partir daquele resumo eu conseguir trabalhar dali para frente. Tá? Mais um gráfico para explicar melhor. Então, os dados, aí se eu for seguir como estatístico, como o Júlio falou, no estatístico raiz, eu vou escolher algum método, vou fazer análise descritiva, aí eu vou chegar na parte de inferência, ver quais os parâmetros e chegar no modelo. Da parte do aprendizado de máquina IA, eu não vou me preocupar muito com essa parte de qual que é a estrutura, porque eu vou delegar, eu preciso encontrar uma função que explique essa relação, tá? E essa função aí que entra os modelos, tá, de aprendizagem de máquina ou inteligência artificial, tá? A rede neural, ela é um aproximador universal de qualquer função, tá? Então, por isso que ele está muito em alta, né, há algum tempo. Quais são as semelhanças, tá? Então, modelagem preditiva. Para a estatística, então, vai seguindo sempre nessa dualidade, tá? Do ponto de vista de estatística. Então, eu tenho a regressão linear, logística, o GLM, análise discriminante, que são técnicas, né? Que eu vou escolher de acordo com a estrutura do dado que eu tenho, que eu preciso responder. Da parte de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, normalmente, tá, no dia a dia, se coloca lá uma quantidade de algoritmos que eu tenho, que o analista lá, o cientista de dados acredita que tem a relação e coloca tudo para rodar e escolhe o melhor no final. Então, isso entra a árvore de decisão, máquina de suporte de vetores e redes neurais, tá? Outras aplicações, redução de dimensão, tá? Então, da estatística, eu posso usar análise fatorial, componente principal, decomposição, tá? E do ponto de vista de inteligência artificial, eu tenho os autoencoders, que são um primo e rico e poderoso do PCA, tá? E o Feature Selections, que é a parte também rica e poderosa de uma análise fatorial, tá? Então, muda o nome, o conceito matemático é o mesmo por trás, tá? Com alguns detalhes de implementação, mas eles servem para a mesma finalidade. E aí, por último, das aplicações mais comuns, tem o agrupamento, que da estatística tem o caminhos, e o cluster hierárquico, tá? Inteligência artificial são os mesmos, só que eles são otimizados para rodar em maior escala, tá? Então, até aqui, só ajustando mesmo os nomes, né? Que as funções são próximas. Continuando, para validar o modelo. Estatística, ele vai trabalhar com teste post, o R quadrado, o IC, o BIC, tá? Para os modelos. E para a inteligência artificial, aí tem uma sequência de outros nomes, que é validação cruzada, que também tem na estatística, né? Métricas de performance, aí tem um outro subconjunto enorme. Aí tem a acurácia, precisão, recall, F1 e área sobre a curva, tá? Para decidir qual que seria o melhor modelo. Do ponto de vista de otimização, tá? Que aqui começa a ficar a parte interessante e divertida das duas áreas, né? Então, eu tenho mínimos quadrados, que foi um exemplo ali que o Júlio demonstrou, e a estimativa, tá? Por não mínimos quadrados, mas por esperança, tá?
do ponto de vista de qual que é o grande, o propulsor de tudo que a gente vê dessa revolução é o gradiente descendente, tá? E todas as variações dele. Essa é uma proposta é um artigo de 85, tá? Que define como que seria o processo de aprendizado, e tem muito em comum com os mínimos quadrados, só que tem uma parte, lógico, né, direcionada ao aprendizado em larga escala, né? E a teoria da probabilidade é o que dá um entendimento por trás das duas partes, tá? Então, a probabilidade está sempre ali, oculta, mas sempre presente nos conceitos principais. Então, o que a gente compartilha? Tá? A validação 35%, mais ou menos, modelagem a parte 35% também, e otimização 30%. Ou seja, muda os nomes, mas a gente já tem essa mesma bagagem. Diferença, tá? Vou colocar aqui, a estatística clássica aqui, tá? Não é no senso estrito, tá? Da palavra, mas a estatística mais que a gente, normalmente, quando eu fiz a graduação, a gente aprendia de forma mais direta, tá? Então, muitas vezes, inferência, a interpretação dos parâmetros, a significância estatística e quantificar a incerteza. Esse é o foco do que a gente aprende e trabalha. Tá? Para inteligência artificial, é a performance preditiva, tá? Ou seja, como que esse modelo, essa função que foi encontrada, como que ela vai se comportar com os dados não vistos, né? E mesmo que o modelo seja caixa preta. Então, eu sempre estou preocupado qual vai ser a performance dele, o uso no dia a dia, em produção, que é dito na computação, tá? E aí surgem os mesmos problemas, tá? Até o Leonardo comentou ali. É o mesmo problema da falta Só vai conseguir predizer o que ele viu, tá? Qualquer coisa que foge daquele escopo, que é fora da distribuição, ele pode gerar informações que não têm o mesmo poder decisivo das que foram vistas durante o processo de treinamento. Então, esse problema, ele persiste e existe das duas áreas, tá? Questão de escala e complexidade. Então, inteligência artificial e aprendizagem de máquina cresceu muito com a questão do Big Data, que é alto volume, os Vs, né? Volume, velocidade, variedade, né? E a estatística, eu coloquei aqui como chamar a atenção, né? Tradicionalmente era conjuntos menores, tinha uma estrutura, tem um planejamento, tem um delineamento, tem um processo antes de você receber os dados. Coisa que na parte de inteligência artificial e aprendizagem de máquina, como o dado foi coletado não é de importância, tá? Eu só vou pegar os dados, independente da fonte, e vou gerar um resultado. E a questão do banco de dados ser pequeno para a estatística está mudando já há algum tempo. Aí entra no ponto principal, né? Teoria versus empirismo, tá? Estatística ela funciona por um embasamento teórico, tá? Então, todos os métodos têm uma forte definição matemática, tá? E funciona a partir disso. A inteligência artificial, muitas vezes, a forma de trabalhar ela é empírica, e mesmo assim gera avanço, tá? Um caso desse é o início do Deep Learning, que é brevemente, tá? Tentava fazer o aprendizado de imagens, tá? E aí não conseguia aprender pela quantidade que tinha, então o que foi feito? Eles fizeram um projeto e coletaram a maior quantidade possível de imagens para poder fazer um treinamento em larga escala. Daí que surgiu o ImageNet, que é um conjunto, né, uma base de imagens muito famosa, e ela é utilizada até hoje para os treinamentos com modelos de imagem, tá? Lógico que elas cresceram em parâmetro, né, mas tem modelos hoje que a base de imagens dá cerca de 300 milhões de imagens para fazer o treinamento, tá?
E aí, num quadro, para resumir, para deixar mais direto, né? Característica, tá? Então, para a estatística, o foco principal é inferência e interpretação. Para a inteligência artificial, é a performance. A escala do dado, tá? Normalmente menor, mais estruturado para a estatística, e para a inteligência, grande volume e variedade, tá? Inclusive, podendo ser tabular, não tabular, imagem, texto, né? Áudio, vídeo. A abordagem, essa é a parte principal, né? A abordagem da estatística, ela é teórica, muito em parte pela probabilidade, tá? E da inteligência artificial, a empírica. Eu só tenho os dados, por isso que eu preciso de muito deles, para poder me dar um resultado, tá? Então, quando o seu problema tem um conjunto de dados menor, não adianta a gente usar o conceito de tentar implementar a inteligência artificial, aprendizado de máquina, tá? Aí vai acontecer alguns erros pelo caminho, coisa que a estatística foi projetada e consegue trabalhar melhor quando o conjunto é restrito. Vide experimentação, né, delineamento experimental, consegue extrair informações com poucos dados, desde que eles sejam planejados para tal finalidade. Ferramenta, vou limitar as 3 ali mais comuns, tá? Que é o R, o SAS, o SPSS, do ponto de vista de estatística, e para inteligência artificial são os frameworks, né? E linguagem, que é o TensorFlow, o PyTorch e o Python. A parte de ferramenta é a cultura computacional. Então, a forte são os pacotes de scripts, né? Tem que ficar, coloca lá a sequência de dados do que você quer fazer, tá? E na inteligência artificial, você define uma sequência, mas ela não tão estruturada, assim, não é tão restrita. Envolve muito o conceito de engenharia, a parte de programação ainda. Engenharia de software, e está muito preocupado em reproduzir e gerar fluxos de trabalho, que são os pipelines, né? Então, eu coloco lá o fluxo de entrada até a saída, para eu conseguir reproduzir ele, e ter o resultado final, tá? A convergência. Então, hoje, há algum tempo já, né, a gente tem linguagens como o R ou Python que já tem interface entre eles. Então, o R chamando frameworks de inteligência artificial, como o Keras, o TensorFlow e o PyTorch, e o Python com implementações como o Stats Model. Só que tem alguns detalhes, como o Júlio bem mostrou ali, que como a finalidade é gerar um modelo, algumas coisas da teoria foi passado por cima. Mas a gente consegue juntar o melhor, né, sabendo a teoria de como funciona, o melhor dos dois mundos para facilitar o nosso trabalho. Tá? Distribuições de probabilidade IA. Então, a alma da estatística na IA. Tá? Então, esses conceitos que a gente tem da estatística estão, o que faz, assim, muito do funcionamento moderno da IA é a parte de distribuição, tá? Principalmente esses modelos generativos, tá? Que é a moda de agora, tá? Que são fundamentalmente probabilísticos, tá? Ele funciona pelos conceitos de probabilidade, tá? Então, a implementação é computação, mas o resultado, ele segue um perfil de probabilístico, tá? No funcionamento, em essência. O exemplo é o GPT, tá? Eu não coloquei o chat específico, porque o chat GPT é um dos modelos, tá? Assim como tem o Gemini, como tem o Claude, como tem o Mistral e vários outros trabalham sobre o Transformers. Então, o GPT é um anacronismo, né? A sigla para o Transformers de propósito geral, tá? Então, ele aprende a distribuição de probabilidade de sequência de texto e gera texto a partir dessa distribuição, tá? E ele é restrito, tá? Ou ele é dependente, ele é condicionado
a frequência e co-ocorrência dessas palavras, tá? A representatividade, então, a qualidade do modelo depende da qualidade dos dados, tá? Do ponto de vista dos modelos de linguagem, eles foram treinados numa quantidade massiva de texto, de várias línguas, tá? Numa quantidade, assim, surreal de dados, para ele poder entender como funciona a estrutura de várias línguas, né? Para ele poder gerar o texto quando a gente digita, tá? Então, se eu tenho línguas de baixa ou estruturas de baixa frequência, o modelo vai ter muita dificuldade em gerar algo naquele sentido, tá? E é um conceito que a gente já tem, tá? Na estatística, que é o conceito de amostragem e viés de seleção. Que é o fluxo de trabalho, então eu pego o texto, eu vou dividir ele num unidade chamado tokens, que vai gerar uma distribuição, e a partir dessa distribuição de probabilidade empírica dos tokens, eu vou gerar novos textos. Um pouco da técnica, como funciona, desses modelos são embeddings, tá? O que é um embedding? É uma compactação, uma representação, tá? De vetores num subespaço amostral, tá? Pensa no componentes principais ali para ter como uma referência. Por exemplo, eu tenho a distribuição desses vetores e eu quero capturar as relações. O que eu vou ver? Eu vou calcular a distância entre elas para ver o quão eles são similares, tá? Um exemplo bem comum, palavras com significados similares, elas ficam próximas. Então, por exemplo, se eu tenho lá, pego a palavra rei, eu vou extrair o contexto homem, adicionar o contexto mulher, eu vou esperar como resposta a rainha, tá? Porque o equivalente do rei é a rainha, tá? Então, essas posições, elas são aprendidas com base da distribuição da palavra nos textos, tá? E essas conexões são aprendidas pelos algoritmos, tá? Então, do ponto de vista de estatística, é análise de correspondência, tá? Só que numa quantidade, num padrão bem maior. E funciona para texto, para áudio, para vídeo, para imagem e para além de números. No final do dia, tudo se converte em números, tá? Então, o processamento não é em texto, é convertido em números e representações numéricas sempre. Otimização bayesiana, que é uma parte que está crescendo bastante, né? O uso em A, a gente já utilizava em estatística há algum tempo. Qual que é o problema, tá? Eu quero encontrar o melhor hiperparâmetro, só que diferente dos modelos de regressão, por exemplo, dos modelos normalmente em estatística, eu estou trabalhando com uma quantidade muito grande de dados, e o treinamento do modelo é da ordem de semanas para eu ter um modelo treinado, tá? Então, eu não teria condições, ou financeiramente não vale a pena, de eu treinar todo o modelo mudando alguns parâmetros, tá? Então, o que é feito? Eu altero alguns parâmetros com base numa distribuição pré-estabelecida, tá? E o conceito bayesiano, ele vai completar essas lacunas para eu entender qual que é o melhor ponto, ou qual que é a melhor combinação de modelos. Então, eu não preciso rodar com todos, eu rodo com alguns pontos que tem a distribuição no espaço de parâmetros que eu estou trabalhando, e eu consigo escolher com um conjunto bem reduzido de modelos que eu vou rodar para ver qual que é o melhor, tá? Então, é o puro pensamento bayesiano que é feita a otimização dos modelos hoje, tá? Então, é uma forma de trabalhar com a incerteza. E para a reta final, por que o conhecimento da estatística vale ouro nessa época de IA, tá? É compreensão profunda dos dados, tá? Conceitos que na computação ou na
aprendizado de máquina, o cientista de dados que vem estritamente da computação não tem muito embasado, tá? Que é o desenho experimental, como que estruturar a coleta de dados ou planejar a execução para eu coletar os dados para que ele tenha uma melhor finalidade. Seleção das variáveis, tá? Então, assim, entender qual que é a relação intrínseca, entender que tem correlação, como verificar esses pontos que depois, quando você vai executar alguns modelos ou linguagens, eles vão passar por cima, como o Júlio mostrou na prática, tá? Avaliação crítica do modelo, tá? Então, assim, o modelo está funcionando, mas por que ele funciona, como que ele funciona, qual a melhor forma de eu melhorar. Sempre trabalhar a comunicação de incerteza, né? Então, assim, o que a gente tem do curso, como dia a dia, como estatístico, que o modelo, tudo que é ajustado, ele tem um erro, não é definitivo, né? E muitas vezes quem usa a inteligência artificial está com a visão de que aquela resposta é a resposta, né? Então, e é difícil de mensurar a incerteza, porque os modelos são muito grandes, tá? E o rigor metodológico, tá? Como já foi comentado também. Então, isso é o nosso diferencial nessa época de inteligência artificial. Futuro é a convergência e a colaboração, como já foi comentado com alguns dos apresentadores, né, anteriores, que é o que está a caminho, já está acontecendo, é ter uma explicação, a IA explicável, né, ou XAI, tá? É tornar a caixa preta um pouco mais transparente, torná-la um pouco mais cinza, tá? E tem os conceitos de estatística, como teoria dos jogos e modelos de otimização locais, como referência para esse caminho, tá? Um outro que está muito na moda, está sendo trabalhando bastante na questão da pesquisa, a inferência causal, tá? Que aí, além da correlação, e um dos propulsores, né, ou defensores dessa linha é o professor Porrow, que escreveu os livros ali, até o Júlio comentou, né? Então, ele é um dos nomes de referência para essa estratégia, tá? É um domínio de estatística e econometria, que a gente já usa há algum tempo. A parte que está crescendo bastante, que é um chamado de computação neurosimbólica, tá? Que é o que eu estou trabalho no meu doutorado, né? Que é combinar o aprendizado de máquina, a inteligência artificial, com raciocínio lógico, tá? E conhecimento explícito. Então, não ficar só na dependência dos dados e inserir conhecimento externo. Como referência para a estatística, seria bem próximo do que é a modelagem bayesiana. Então, o contexto externo seria a priori, que é o conhecimento que vai ser combinado com os dados, tá? Só que, em vez de ser por distribuição de probabilidade, usa lógica, regras lógicas, né? Para poder fazer essa interação, tá? Aí tem aqui um gráfico, né? Então, IA clássica entre 50 e 2000, a era do Big Data entre 2000 e 2020, e aí a gente está nessa parte do futuro, que é IA explicável, e a estimativa é o neurosimbólico sendo o padrão daqui uns 10 anos, tá? Quando eu digo padrão, é quando vai chegar no contexto de estar em modelos, né, em produção. Como exemplo, tá? E aí vai nessa linha do vibe coding, tá? Então, imagina o seguinte, isso é um projeto que está em andamento, tá? Que é o seguinte, eu tenho uma plataforma para fazer análise assistida por IA, tá? Então, eu tenho um sistema que ele vai integrar um servidor de análise estatística, o servidor aí no sentido amplo, que ele vai utilizar o modelo de linguagem
em conjunto com as linguagens R e Python de forma ordenada e orquestrada. Qual que é o principal objetivo? É democratizar o acesso de forma que o usuário consiga realizar análises e sem ter o conhecimento de uma linguagem ou outra, mas ele tem necessidade de obter os dados, tá? Aumentar a produtividade, então, para quem é estatístico, então, capacitar os estatísticos, cientistas de dados, para gerar conteúdo, resposta para questões estratégicas, enquanto a IA faz a parte do código, tá? Aí tem um porém, que eu já vou entrar no detalhe ali, por que isso daí é uma diferença do que tem hoje. E integrar os dois mundos, tá? É a flexibilidade dos modelos de linguagem, ou seja, você fazer perguntas em linguagem natural, poder escrever o que você quer, e ter o rigor e a precisão dos pacotes estatísticos, principalmente do R e alguns de modelo aprendizado de máquina do Python, tá? Aí, dependendo da situação, ver qual que é a melhor linguagem para fazer essa abordagem. Então, essa é a ideia. Aqui está um fluxo, tá? Então, o usuário ele faz a pergunta, a plataforma interpreta ela, ele gera o código, tá? Ou busca qual que é o melhor código, faz a implementação, roda, traz o resultado, tá? Interpreta o relatório e faz a consolidação dessa resposta. Qual que é a ideia da plataforma? Não é substituir o estatístico, pelos motivos que já foram apresentados, mas ter um assistente, um copiloto para todo o ciclo, tá? Aí, o que tem, tá? Como planejado. Então, eu tenho agentes que são especialistas em etapas, né? E tipos de análise do ponto de vista de estatística, tá? Então, eu tenho um modelo de que ele é especialista em IDA, para fazer análise exploratória, outro de modelos lineares, outro para nova, outro para cluster, e outro para séries temporais, e assim vai, tá? Então, cada agente executa só a tarefa dele, mas, em alguns casos, eles podem trabalhar em conjunto para resolver um problema, tá? E tem um agente que ele é responsável por interpretar, ele consegue interpretar a saída de todos os outros agentes, tá? Como que funciona? Tecnicamente, do ponto de vista da computação, eu vou trabalhar no Python com Pandas, NumPy, são pacotes, tá? Scikit-learn, StatModels. Do ponto de vista do R, uns pacotes já consagrados, né? O Tidyverse, o ggplot, o LM4, por aí vai. A integração entre as duas, em alguns casos, é feita utilizando o Reticulate, que é o poder rodar código do Python no R e vice-versa, tá? E o destaque para essa plataforma, a proposta é ser modular, tá? Então, à medida que eu vou precisando de outras técnicas, eu vou desenvolvendo outros agentes. E tem um agente principal nessa plataforma, que é o contexto chamado Human in the Loop, tá? O que é o HITL? É o humano, tá? Ou a pessoa, no caso estatística, ele sempre fazer parte do processo, tá? Então, quando o modelo tiver dúvida sobre qual o agente ele vai gerar, ou qual o código, ou qual o resultado, ele vai interromper o fluxo e vai pedir para a opinião, né? Ou vai pedir o direcionamento para o estatístico, tá? Ou a pessoa que está executando no momento, tá? Se for o usuário final, tá? Então, imagina um sistema que vai estar disponível e alguém da área de marketing quer fazer uma análise, tá? Ele vai poder colocar a análise lá e perguntar o que ele quer. Se durante o processo tiver algum problema, o estatístico que vai estar cadastrado na plataforma como responsável, ele recebe uma notificação, tipo um e-mail, para poder intervir, né? E enquanto não tiver essa resposta, essa análise ela não gera nenhum resultado, né? Um exemplo, tá? Então, para análise exploratória, o que o usuário vai colocar? Ele tem um dataset e ele quer fazer uma análise exploratória. Então, vai focar as variáveis e o que ele precisa? A estatística descritiva, a distribuição
tá? A contagem para os dados, então ele vai colocar o que ele quer, tá? E aí o que é esperado? Que ele vai rodar, tá? Para o agente de EDA, e esse agente, ele vai utilizar um modelo de linguagem para interpretar o pedido, e aí ele vai executar os códigos, tá? Ele pode gerar ou executar alguns códigos, tá? Para alguns pontos chaves, como o Júlio bem mostrou ali, essa plataforma vai usar scripts, tanto do Python quanto do R, já pré-definidos, tá? Que lá, pelo menos, eu tenho a garantia que o fluxo de análise, ele é bem definido, né? Um outro exemplo aí, utilizando para regressão, que é o mesmo conjunto, tá? Só que aí eu tenho que dizer para ele o que é a variável dependente e a variável independente que ele vai usar, e o que ele quer, tá? Então, um intercepto, a inclinação, quais são os coeficientes, o que ele vai gerar, né? Para verificar se o modelo está bem ajustado, ou seja, todo o processo, as vantagens dos modelos generativos, mas com a supervisão direta do ponto de vista da estatística para ter o melhor dos dois mundos, né? O que é esperado, né, como resultado? Então, qual que é o ponto-chave? Ela vai traduzir a interação entre estatística, tá, que vai estar em linguagem natural, para ações computacionais, tá? E gerar uma prévia interpretação e para poder combinar as ferramentas que a gente já trabalha há algum tempo, isso no caso, né, open source as mais comuns, a longa data, o R e o Python, e com as vantagens e facilidades dos modelos de linguagem hoje em dia. Concluindo, tá? A IA estatística aplicada em novas escalas, tá? Então, os princípios permanecem, tá? A teoria, a parte importante, matemática que faz funcionar, ela permanece. O background é fundamental para ter uma IA responsável, tá? E para abraçar a ideia de IA como extensão do arsenal. Então, ela entra como mais uma ferramenta e não como um substituto. Então, agradeço a oportunidade, né, para participar do evento e estou à disposição para perguntas. Excelente, muito obrigada, Márcio. Foi bem bom olhar, né, com mais detalhamento para esses processos e ter uma tangibilidade de como a ciência de dados pode interagir com a estatística. Só trazendo um gancho, assim, da última frase de Gabriel e de Júlio, que eles fizeram, né, um comparativo com a questão da consciência e dos nervos, né, em relação à estatística, e como está ligado uma coisa à outra, né, como se fosse uma extensão mesmo do que é em essência. E trazer, né, essas bases que você apresentou, né, como ferramenta que também pode ajudar, né, o estatístico, e dar esse up que é muito importante para o boom tecnológico que a gente está vivendo, né, e é essencial. Então, eu passo a palavra para vocês, se quiserem interagir, né, entre as palestras e o que foi comentado. Caso alguém aqui que está presente também queira, por favor, fique à vontade para levantar a mão. E não tivemos contribuições também no chat, né, mas fiquem à vontade. Posso só fazer um comentário da apresentação do Márcio, que eu achei bem interessante, né? Eu acho que, como foi comentado, tá convergindo bastante, né, a nossa necessidade de não ignorar essas coisas que estão acontecendo, né? Não simplesmente afastá-las, mas abraçá-las, né? E uma coisa que eu queria deixar claro também na minha apresentação, não sei se foi bem sucedido, que é importante a gente entrar nesses espaços, né? Os estatísticos entrarem nesses espaços onde tem muita coisa sendo dominada pelo hype, né?
como nós somos a consciência de ciência, nós devemos entrar nessas posições para tomada de decisão estratégica, para decidir os caminhos de certos estudos e outras coisas. Porque se a gente não fizer isso, aí eu acho que a gente vai ter problemas. Porque o que vai acontecer é que as pessoas vão vibe codar tudo, vão mostrar, vão fazer todas as análises. Isso vai incorrer em erros, muitas vezes, e as pessoas não vão ter noção desses erros. E aí a gente vai tomar decisões erradas e vai fazer coisas catastróficas podem acontecer. Então, acho que mais do que nunca os estatísticos eles têm uma função não só hoje em dia, né, não só de estratégica, de posição estratégica, mas uma responsabilidade também de entrar nesses espaços para conseguir evitar que essa coisa muito boa que está acontecendo, muito interessante que está acontecendo, tem coisas ruins também que está acontecendo em paralelo, mas que essas coisas que estão acontecendo não se tornem uma catástrofe no futuro. Né? Só isso que eu queria comentar. Os convidados, vocês gostariam de fazer uma fala final para a gente ir encerrando? Ninguém? Bom, Márcio, você tem mais algum ponto para colocar? É só aproveitar, né, como o Júlio falou ali, e a questão assim, ó, a gente vive um momento que se a gente não participar do processo e visto ali alguns, são pequenos exemplos, tá? Mas como antes, para executar um código, a pessoa tinha que pegar um programa, ele tinha que baixar o programa, tinha que instalar. Então, não que não acontecia erros e as pessoas tomavam decisão com base em conteúdo enviesado. Mas hoje, essa capacidade, ela está muito próxima de muita gente. Então, o impacto disso é muito grande do ponto de vista social, inclusive. Então, se não fizer nada, daqui a pouco a gente vai estar fazendo uso de serviço que tem vieses ali homéricos e ninguém passou. Ah, não, mas aí saiu da inteligência artificial, saiu da OpenAI, e aí, né, eu não conheço eles, não sei o que foi programado, né, e até por um comentário, né, um parênteses, né, eu não uso o Stat Model porque eu desconfio dele, ele está fora do meu pipeline, porque eu vi várias atrocidades lá, então ele está fora. Mas, como tem alguns pacotes que a gente passou pelo RI ao longo do caminho, que hoje eles estão fora também. Então, essa crítica, ela é importante para a gente levar adiante. Então, isso que eu apresentei, ele é um projeto, ele está interno, né? E aí, quem tiver interesse, dentro em breve, ou quiser ter acesso, colaborar, possivelmente ele vai ser open source para evitar que essas barbaridades ocorram em nível global, né? A Terceira Guerra Mundial está a caminho por causa disso daí. Muito bom, espero que não. Agradeço a todos a participação. Vou passar a palavra para Gonçalo para ele finalizar esse evento, né, representando o Conf. Muito obrigada por tudo aqui. Bom, eu que agradeço aí a todos pela disponibilidade do tempo de vocês, de vir aqui contribuir bastante para a nossa profissão, colocando algumas dores, colocando alguns obstáculos e com sugestões, né? Que isso é o mais importante, não somente focar nas dores, mas também com soluções, com alguns assuntos pertinentes, com alguns assuntos que a gente tem que tratar, que a gente tem que sentar, conversar, né? Então, gostaria de agradecer a todos, principalmente aí o pessoal que está no YouTube, né? Nessa novela que eu faço um paralelo, né? Novela com a estatística, o que cada um de nós queremos ser.
Protagonistas, coadjuvantes ou figurantes? Telespectadores nós não somos mais, porque a gente já se formou, a gente já tem uma profissão, né? E aí fica essa pergunta para cada um